Boa tarde, meninas. Boa tarde, Coach Lovers. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Coxinhas Cast, um podcast nada aleatório com muito conteúdo satisfatório. Relacionamentos, empreendedorismo, espiritualidade, vida de verdade. Te convidamos a embarcar conosco nessa viagem em direção à liberdade, felicidade e prosperidade. E o tema de hoje, gente, é um tema muito legal que a gente gosta muito nos nossos bate-papos. Terapias! Que loucura! Funcionam ou não? E aí? Joga a bola para quem? Aonde vive? Aonde vive? Do Como faço? Fico louco? É para loucos, né? É para loucos? Funcionam? No Coxinhas Cast. No Coxinhas Cast? Tem que ter funciona. Talvez assim, por nós, né? Isso pode gerar alguma dúvida nas pessoas. E considerando que nós somos adeptas, né? Como todos os clientes, tipos. pacientes. Sim. Não sei se isso gera, né, dúvida nas pessoas. Conforto ou confusão, né? Conforto ou confusão, gente. Verdade. E aí, quem quer falar sobre? Quem? Bom, gente, eu sou terapeuta, né? Yeah. E aí, Por favor. Fabrício, você vê Por favor. resultados, evoluções nos seus pacientes? Muitos resultados e evoluções. Quando eu comecei a estudar, não pensava, inclusive, em ser terapeuta. Eu fazia os cursos, estudava para dar um jeito na minha própria vida. Uhum. Então, conforme eu fui, olha que interessante, conforme eu fui colocando minha vida em ordem, e foi assim que nasceu, né? Foi assim que eu comecei a atender, né, no consultório. As pessoas começaram a me procurar. Mas você atende? Você é tão calma, te vejo tão assim, te vejo tão assim. Ou seja, as pessoas percebem a sua mudança. Sim. E aí, elas falam, poxa, eu gostaria de viver assim também, eu gostaria de ser assim também. E foi dessa forma que eu comecei a atender, junto com a Nayara, né, Nay? E a Nay tinha uma sala, tem uma sala, né, onde eu tô até hoje nela. Então, eu comecei a atender as pessoas lá, na sala, e assim nasceu a terapia. E só pegou porque eu vejo resultado. Ou seja, as pessoas têm realmente resultado. Hoje eu não consigo conceber a minha vida sem terapia. Porque é um espaço, porque fala assim pra mim, no seu dia a dia, onde você vai cuidar dos seus BOs? Por isso que eu acho assim, que tem tanta gente colocando os pés pelas mãos, tem muita gente se afundando em bebida, em droga. Muita. Porque busca uma fuga. Sabe? E não entender as suas questões. Então, eu acho que terapia tinha que ser, assim, desde a escola. E A às vezes a pessoa gente tem entender questões como. tão individuais que a gente não Nossa. quer nem compartilhar com as pessoas que a gente convive muito próximo, né? É. Talvez por receio, então Julgamento. assim, julgamentos. Então a gente quer um Fofoca. espaço onde a gente Sim, possa realmente se fofoca. abrir, né? Porque Não às vai vezes você entender. fala para uma amiga e acontecem várias coisas. A amiga, ela vai tomar o seu partido e talvez isso não te ajude, Uhum. né? Só Você piora a sim, situação, só né? piora. Aí você precisa de algo imparcial, né? Que te faça pensar sobre aquilo. Profissional, né? Ou pode acontecer também daquilo ir pro ouvido da outra pessoa, da outra, acabar todo mundo sabendo dos seus problemas E um telefone sem fio, telefone né? sem Às vezes fio não nem te ajudou em nada. E nem a verdade absoluta é aquilo. Exato. Né? É. E Fabrícia, quando que você começou? Qual foi a primeira terapia que você buscou em aprender, ou que você fez, que você viu o resultado em você? A primeira que eu comecei em casa, né? O seu Rebola, meu pai. Ele é um Olha, gente, autodidata. não queiram conhecer seu rebola, tá? A última vez que eu tive por lá comendo Canjica. canjica, bem. A dica famosa. É famosa. Nossa senhora, essa canjica, ela tá digerindo agora. É uma colherada de canjica e uma traulitrada, né? Seu rebola, nossa, Figuraça. mas ele é iluminado, por isso, Fabrícia, né? Meu pai é um autodidata, né? Do autoconhecimento. Ele estuda sozinho, sempre estudou sozinho. Então, na minha casa, a gente não reunia para almoçar. Não se falava em política, falava em espiritualidade.
cura sempre, a vida inteira, a vida inteira. Então, para mim, tanto que quando eu comecei a fazer cursos, né, eu quase não falava, porque para dentro de casa era tão comum que eu achava chato. Eu falava assim, quem quer saber disso? Né, quem quer saber disso? Porque aquilo que é muito comum, assim, se falar, mas ninguém mais quer ninguém quer saber disso, porque, né? Então começou assim. E os cursos eu comecei entrando depois quando eu fui fazer cursos mesmo, foi na pranaterapia, né? Pranic Healing. Aí a gente fez o Condor Branco, fomos pra montanha no Chile, fizemos aquela vivência. Xamanismo, né? Xamanismo. Onde já rodou, hein? Já Já rodamos. rodamos. Aí teve os cursos lá na pousada Rodamos da juntas Eva. ainda, né? rodamos Enlouquecemos juntas, E inclusive. curamos juntos. E curamos juntas. Sim. Aí veio a constelação, né? Queria até falar de um ensinamento que eu ouvi da Fabrícia uma vez, quando a gente frequentava os grupos de meditação, que foi quando a gente fortaleceu até nossa amizade. Ai, que medo. Não, calma, Lá ele vem. trouxe para mim. isso Conta no foi- meu ouvido Não, aqui. isso- Vamos validar primeiro. Faz Não- um bilhetinho não- aí. não combinamos Passa por nada baixo da antes. mesa um bilhete. Aqui nós não combinamos nada antes. Não, mas foi um ensinamento do eu também. Ah, sim. Que É do meu pai. Sim, É. eu lembro de você falando e trazendo isso, né? De que quando alguém partilha algo, quando alguém conta uma história, eu vou fazer uma viagem, eu fiz um curso. É muito comum, como as pessoas querem muito ser ouvidas, ela não espera quem está falando terminar de falar e já vem com o eu também e traz algo da vida dela sobre aquele tema. E ainda sempre no sentido de trazer algo mais, de falar, eu fiz uma viagem para Chapada. Nossa, para Chapada, eu fui pro Nordeste. Não, eu fui pro Nordeste. Não, mas eu fui para os Estados Unidos. Então vem no eu também e sempre quer trazer algo mais. E a partir do dia que a Fabrícia trouxe aquilo, falei, gente, como é importante, né, deixar o outro falar. E aí isso entra até no contexto terapêutico, porque a gente com as formações terapêuticas a gente desenvolve a escuta. Exatamente. Então, porque você tem que simplesmente ouvir, você não tem que pensar numa resposta pronta, você não tem que pensar na solução. Não, você vai acompanhar o cliente ali até que ele chegue naquilo que ele está realmente buscando. É isso aí. Eu também. Lá em Mas casa também era tinha um proibido problema. falar eu também. É, na mas minha tem um casa. problema, né? proibido? Com só o ouvir o cliente. Porque os clientes, pacientes, eles querem ir no consultório, ele quer falar do problema dele, e ele vira pra você e fala, e aí, o que você me fala? Resolve o meu problema. Sendo que não é eu que vou resolver. Exatamente. Sim. Ele. Então, qual é o caminho que a gente faz, penso eu, né? A gente vai dar ferramentas. Agora, se o indivíduo ser iluminado aceitar vai fazer. fazer, aí é outra situação. Então, assim, a terapia para mim funciona. Funciona para mim como Nayara e também funciona para as outras pessoas. Mas os outros têm que querer. Que desejar. Sim. Tem que realmente, profundamente querer a mudança. Eu não falo, na verdade, não é nenhuma mudança. Eu penso que é uma melhora. A gente vai se melhorando. Sim. Né? Ontem foi uma coisa, hoje eu vi que eu fiz a meleca. Vamos corrigir hoje, vamos ser melhor hoje. Mas a gente que não tem essa consciência. Então vai no consultório, a gente fala, né, os pós e os contras de cada coisa. Aí a pessoa vai pra casa e fala, não resolveu nada, não tô vendo nada. Fiz um atendimento, né? Não Um resolveu nada. atendimento. Vou parar com esse negócio. É. Mas a pessoa, do jeito que sai do consultório, ela chega na casa dela, senta ou deita e faz as mesmas Mesmas coisas. coisas. Não toma consciência do que Não. foi, inclusive, pedido Sim. para ser olhado na É. terapia, né? Exatamente. E como uma fala da Milena, no podcast que ela fez, né, com o Murilo, que ela fala, né, fala-se da cebola, que a gente tem que tirar uma camada. Na já não verdade, mais. ela não é cebola, é um repolho, né? Big repolho, Então né? a gente vai tirando. Então, por exemplo, a gente está nessa jornada aí há quanto tempo? E a gente está falando só dessa vida, né? Então, quanto tempo que a gente está nessa jornada e a gente ainda tem muita coisa ainda para resolver, para curar? Muito. Porque não é de uma hora para outra. Gente, a Não. gente vai morrer se curando, tentando e todo dia se olhando, né? Não sei vocês, mas assim, eu faço um exercício diário dos meus dias, de como eu me comporto.
das Checklist. coisas que eu fiz. Faço checklist mesmo, assim. Tal coisa não foi legal. Então a gente vai se olhando sempre, né? Sim. Vai cada vez mais, eu acho que entendendo como que a gente funciona, como que a gente se comporta, como que a gente pode melhorar. E mesmo assim a gente erra o tempo todo, leva umas bordoadas que misericórdia, né? É. Eu acho que a primeira terapia que eu conheci, não sei se seria terapia, eu conheci a técnica de programação neurolinguística, né? Porque lá na pousada acontecia os eventos voltados para isso. E logo depois eu conheci a pranoterapia, né? E que eu comecei a frequentar as meditações e tal. E depois, logo depois, o xamanismo, que foi onde a gente se conheceu. Né? Inclusive foi na pousada, né? Exato. Foi na pousada. E... Aconteceu de tudo. De tudo. Nossa Aí logo depois Senhora. eu conheci a constelação. E fui me abrindo, né, aos poucos, o tarô terapêutico, né? Então, assim, fui conhecendo várias ferramentas e de cada uma eu fui tirando. Peraí, isso aqui me agrega, isso aqui não, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Porque assim como o pai da Fabrícia, ele foi um autodidata, né? Ele até falou para mim que ele tem vários livros lá, ele comentou comigo. Eu tenho procurado fazer isso. Sabe? Não me prender muito a uma técnica só, mas assim, olhar para aquilo, ok, eu aprendi, legal, teve resultado para mim em algumas coisas, teve resultados quando eu atendia, né, fazia algum atendimento, teve, bacana, mas eu estou procurando ainda me encontrar qual terapia que se encaixa melhor para mim, sabe? E aí, voltando a falar de maturidade, que a gente já falou algum tempo atrás, de como a maturidade traz isso pra gente, que a gente não precisa estar preso a só uma técnica, né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Eu quero saber onde está escrito isso. Então a gente ter essa liberdade de poder fazer ou se adequar, pegar o que se encaixa melhor pra gente naquele momento ou para o paciente que está sendo assistido, né? E até, né, eu penso que hoje as pessoas elas estão se conectando muito mais com o terapeuta do que com a técnica. Sim. Porque já que o mundo é energia, o que o terapeuta está vibrando? Ele vibra realmente esse contexto de entrega de uma solução, de uma entrega de avançar nesse processo de cura? Então, hoje pela manhã mesmo, eu estava conversando com uma amiga e a gente conversando nesse sentido. As pessoas estão olhando, você está passando sinceridade? Coerência? Né? O que você entrega? Então, a gente estarmos mais receptivos para isso, porque com o terapeuta não é só a técnica em si. Chegam pessoas assim, Milena, eu não entendi direito o que você faz, não. Né? Porque a gente vai inventando umas coisinhas aí para atender do nosso jeito. Fazemos um bem bolado de muitas técnicas, né? Eu não entendi Bota no direito caldeirão o que e vamos embora, né? Eu só quero que você mexa esse caldeirão aí. Então, a gente tem que estar mais preparado para isso também, de não dificultar muito o processo e de fazer as pessoas entenderem que é uma continuidade, é uma constância, não é um atendimento só que vai resolver tudo. Pode ser que, né, algumas pessoas estejam preparadas aí, pá, um estralar de dedos, um pensamento, um piscar de olhos, e a vida dela está resolvida. Sim. Mas, como a gente já conversou, assistam o nosso episódio 2, em que a Fabrícia explicou brilhantemente esse contexto da materialização, da física quântica. Brilho, muito brilho. Brilhantemente. Sim. Porque aqui a gente brilha mesmo, somos todas iluminadas. E até essa questão do que a Nayara falou. A pessoa também não adianta ela procurar uma terapia se ela não quer. Às vezes ela vai procurar uma terapia, mas é tipo assim, para contar o problema dela, mas de você, tipo assim, tadinha, coitadinho, né? Tá bom, concordar com a pessoa. Exato. Ela quer uma validação do que ela tá fazendo errado. A vítima não procura cura, ela procura aliado. Mas isso diminui a pessoa, né? O cliente. Sim. Mas ela não tem consciência, né? Sim, ela não tem consciência. Mas assim, até a pessoa tem que querer, né? Primeiro ponto, né? A pessoa te procura. Ah, eu tô com tal problema tal. Qual técnica que se encaixa? Não, várias. Então vamos fazer um bem bolado como a Mi falou. Mas espera aí, você quer de fato isso? Porque quando eu estava atendendo, eu cansei de falar para a pessoa, olha, eu tô aqui para falar a verdade para você. Eu vou falar, vai doer, tá tudo bem para você? Você quer? Você tá pronto para ouvir? Eu vou dar na sua cara com amor. É assim que a gente eu vou dar um soco no seu estômago com bastante leveza, né? Então, assim, enfim,
É outra coisa que a gente vê muito também eu fui lá, fiz a constelação, ou qualquer outra técnica, né? Foi ótima pra mim. Você precisa ir lá. Eu não sei nem o que a menina tá passando, mas Milena que ir lá se resolver que ir lá, também. porque você vai resolver seu problema lá. Aí volta a Milena. Cara, você quer que horas que eu dou na sua cara agora, daqui a pouco? Porque eu não Não vi odiei nada, aquele não negócio, vi não adianta nada. nada, você me mandou ir lá, não me resolveu de nada. E aí acaba que fica mais caótico ainda A a situação da situação. pessoa, Já né? aconteceu, né? Da gente, por exemplo, olha, eu fiz. Tem uma pessoa que me Confundir um atendeu, pouco, tal, né? tal, tal, É. foi muito legal. Se você tiver interesse, aí a gente indica uma para outra, né? Sim. Já teve casos de realmente a gente ir e a pessoa não gostar, não bateu com o que você falou. Não, mas a gente- Técnica, a gente- terapeuta, né? Terapeuta, exato. Mas a gente partilha o problema, né? Aí a gente fala, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, mas assim, eu falo de uma pessoa que normalzão, assim, que não tá no meio, né, Sim. das terapias. E aí, gente, eu falo Tem isso que de respeitar o tempo propriedade, dela. porque eu É. tenho uma mãe que ela acorda, tem dia médica, outro dia farmacêutica, outro dia terapeuta, olha lá os cabelos. Entendeu? A minha mãe é ótima, velho. A minha mãe, Ana Lúcia, um beijo. Um salve para a Ana Lúcia, um Mas salve. ela é Salve, ótima. Ana Então, Lúcia. ela faz um trem bem. Ela fez bem pra ela. Ela não quer que eu vá. Ela quer que nós, o Brasil, o mundo, vá e faz, entendeu? Mas que é bom pra mim não é bom Inclusive, pra ela você. participou muito dos cursos, Sim. né? A minha mãe é Sua mãe, ótima, velho. Ela- Todos os cursos, foi até pra todos, ela montanha. Foi, firmou. Tomou banho de água gelada junto com Tudo. o pessoal. Fez detox. E a gente falando ai. das terapias, né? Os cursos de autoconhecimento, né? Eles têm o seu processo terapêutico ali inserido, É né? Em grupo. pancada Então, também. por isso a importância de também cada um buscar, ver com quem se conecta. Inclusive, quero contar um fato. Quero contar um fato. Milena tá perigosa Eu hoje. faço bilhete. Milena está Exclusive. perigosa hoje. Lá vem. E um desses cursos de autoconhecimento terapêuticos, tínhamos um momento de meditação e Valei-me. a professora que estava conduzindo a meditação, ela falava assim: conecte-se com o seu planeta de origem. Pronto. Onde Milena foi parar? Estava lá eu de bobeira, ouvi essa frase, né? Depois eu fui perguntar para os coleguinhas: e aí, qual o seu planeta? Hã? Que? Sim, vocês não ouviram a professora falando que era para conectar com o planeta de origem? Não, ela não falou isso, não. Falou, gente, ela falou. Não sei, só sei que ele do grupo, basicamente, só eu ouvi. E aí, dentro da minha loucuragem aqui, né, me veio a palavra Orion. Falei, Orion? Aí eu sou abusada, que a galera lá de cima, dos outros planos, outras dimensões, né? Vocês podem desenhar, por favor, porque eu não tô entendendo. Né? É mesmo Orion. da bolacha? É o mesmo da bolacha? Arthur adora laboratório. Exatamente. Tem a Olha. minha também, né? Vai que é muito... E aí começaram a vir algumas imagens na minha cabeça, né? Como se fossem seres mais altos, era um campo. Era eu, Milena. Era o mundo de Lenissa também. Acho que é de lá. Pode ser, pode E eu ser. me lembro de que eu brincava com uma criança e brotava fogo da minha mão e tinha um cenário de uma energia maravilhosa, tal. Enfim, né? Vamos ao Google. Orion. E aí descobrimos que sim, né? É uma terra espiritual. Hoje ela fica, né, em outra dimensão, no plano astral. Aqui da Terra coincide-se com a localização que ficam as Três Marias. Uau. E era, Nós né, somos um cinco. planeta que vem, digamos, podemos delimitar como um planeta, fala-se da constelação de Órion, em que, né, éramos todos muito espiritualizados, seguidores de Jesus, mas aí a gente pode ir sempre pro lado negro da força, né? Lá E vem. aí, nesse contexto de universo, aí constelações, quando você quer dar uma debandada, você quer ir pro lado negro da força, é por isso que a gente gosta do Yoda, né? Debandada, Yoda essa pra foi vir boa. lembrar a gente de seguir um mestre. Do coraçãozinho. Você dá uma... E você dá uma debandada, os gestores do universo falam assim, você vai lá pra Terra, porque na Terra tem menos recurso e você vai fazer menos cagada. Tcharam! Aqui Sai, estamos que nós. Aqui estamos Aqui faz nós. menos cagada? Até o telefone. Hoje falou. Olha os sinais, olha os sinais. É, a Estamos- gente ainda faz menos cagada É aqui. pra gente fazer menos cagada, porque tem Menos? menos recursos. Menos recurso. E aí, assim, né? Começar a O que repensar. hein? resultou tudo isso?
restou um apelido das pessoas me chamando de Orion, né? Mas até pra Milena repensar. de Orion. Cadê a Orion? Cadê a Milena de Trazer um Orion? pacotinho de Todo Orion. mundo riu de mim no dia, né? Que teve uma partilha no final do curso. Mas serve pra gente olhar a amplitude de tudo isso. A gente tá falando das terapias, né? Do agora, de resolver aqui. Mas quantas outras possibilidades que a gente tem para se conectar e trazer informações sobre nós para nos tornarmos pessoas melhores Que eu acho que o hoje. principal que as pessoas não entenderam é que nós somos seres espirituais, gente. Apenas Estamos aqui só de passagem. Aqui numa carninha neste Uma plano. carninha que vai virar podre depois, né? Pó. A gente veio Pó. do quê? Então eu E acho vai que, pra onde? Exato. que na verdade acho que toda essa nossa busca, né, que a gente tem aí nas terapias, né, tudo isso que a gente tenta se entender, que eu acho que o resultado de tudo isso é a gente entender isso, né, gente, que nós somos seres espirituais em primeiro lugar. E que a gente fica aí nessa luta de tentar amenizar, né, o nosso ego. Que é o que conecta realmente com as outras pessoas, né? É o nosso ego, é o tamanhão dele que vai realmente trazer, né, falando de energia, né, da quântica, né, a física quântica, que eu acho que é o que realmente vai nos conectar às pessoas. Porque tem gente que fala das terapias, eu já ouvi pessoas me falando assim, eu prefiro ser ignorante. Né? Por quê? Porque olhar para si, Dói. tentar dói. Eu já falei isso. Esses dias eu falei, não sei se eu falei no grupo, não sei pra que banda aí que eu falei, mas eu falei. Falei, às vezes eu gostaria de ser ignorante e não saber, porque eu acho que eu viveria mais Muito suave. melhor. Muito melhor. Eu sabendo, a dor é triplicado. Sim. Gera autorresponsabilidade. Sim. Aí a pancada é maior. A pancada é maior. E às Ah, vezes você dói, tá aí? né? Tô aqui. Fabrícia é quase. Tava em Orion. Terapeuta, Ela foi master. pra Tava em Orion e voltou. Orion e voltei. Mas falando assim de polêmica, né? Vamos colocar um pouquinho de polêmica. Vamos. Essa sem polêmica questão de novo. dos cursos, dos treinamentos. Como que as pessoas elas estão tão fragilizadas que elas vão muito na onda? É isso que você falou. É. Olha, vamos que é bom para você. Né? Aí a gente pega e vai. Aí eu vou contar uma experiência que eu Mas tive, a gente né? foi, eu acho Mas que a de gente bando, foi no né? onda. Olha a onda. Sim, Todo sim. mundo foi na onda, A gente né? foi de rebanho. Já fomos de rebanho, mas tudo junto e misturado. As vaquinhas tudo ali, as coxinhas pular saltitante. Exclusive na paulada. Né? Inclusive na Foi casada, né? necessário para termos discernimento, Sim, né? discernimento. Tudo isso. Mas assim, uma experiência que eu tive quando eu fui, né, não sei se pode falar, né, pra um lugar. Um lugar alto. Frio, muitas vezes. E eu me lembro que quando eu fui, eu falei assim, eu vou preparada para fazer este curso. Né? Então, assim, eu levei X valor, né? Bonitinho, tal. Vou fazer este curso somente. Chegando lá, né? A pessoa falava assim, você tem que fazer constelação com fulana. Você tem que fazer não sei o que de floráceo com fulano. Você tem que fazer. Eu falava assim, eu não tenho que fazer nada. Eu não vim para fazer constelação com fulano, com ciclano, eu vim para fazer o curso. Só que teve colegas que foram. Fulano falou que eu tenho que fazer. Sim. Né? O professor falou que tem que fazer. Gente, cara, chegou um momento que estava depenado. Tinha um colega que não tinha mais recurso para Nem pra comer uma até coxinha. completar né, a participação lá. Então, assim, como que hoje em dia as pessoas estão tão fragilizadas que elas vão mesmo? Que você, até na internet, que você vende. Ou resolver a sua vida em 7 dias. Exato. 3, né? Não sou eu, tá, gente? Vou resolver a vida de ninguém. A única coisa que eu trago de volta é seu amor próprio. Não trago Cadê amor o- de ninguém de Eu vou volta. tem contar um isso. negócio que aconteceu comigo. Foi até interessante. Eu fiquei tão decepcionada. Vou voltar minha metade aqui só pra eu contar. Além vou das querer descer aqui agora, terapias, vou querer né? falar. Das terapias holísticas e alternativas que a gente faz, teve um período da minha vida, não muito distante, que eu estava fazendo terapia cognitivo-comportamental, da psicologia, né? Eu fiz tal, depois de uns 2 anos, voltei com a mesma psicóloga, e foi interessante que ela falou assim, nesse contexto de que é a gente que tem que mudar, né? Fui lá com as mesmas queixas de 2, 3 anos atrás. Ela falou assim pra mim,
Lenissa, você não tem nada. Você não tem nenhum transtorno. Você não é bipolar, você não é isso, você não é aquilo. Eu não consigo mais te ajudar. Eu achei fantástico. Claro. Que é tipo assim, Lenissa, você acabou, ela pegou lá o meu passado e falou assim, você tá me questionando das mesmas coisas. E Eu não aí, posso te ajudar, então não é comigo. Uma psicóloga, gente. E eu não achei ruim. E nem briguei com ela. Eu falei, por quê? Lenissa, realmente olha então para aquilo que você realmente precisa resolver. Foi simplesmente E ela isso. foi uma excelente profissional, né? Por Exato, ela foi honesta. Ela poderia falar assim, tá, e aí ela poderia ter me enrolado, Exato. ficar pagando nas Te consultas deixar dela, dependente, né? me deixava sempre, tipo assim, na expectativa de voltar. Porque Claro. quando a gente tá com muita ansiedade de alguma situação para resolver, então a gente fica esperando o dia de ir na terapia, Exato. né? A gente fica esperando o dia para ir na terapia. Ou E ela- fugindo dela. Ou fugindo dela, Alguns até fogem porque não querem olhar, mas com ela foi super interessante. Ela falou, Lenissa, eu não consigo na parte que me cabe. Eu não tenho nada. Mas isso é muito honesto do terapeuta. É. Independente da área, né? Aí ela falou, olha, talvez assim, assado vai poder te ajudar. Então não era nada além. Não era nada aqui, né? da minha loucura. É do coração, é do dia a dia, que às vezes a gente olha, tem o perrengue ali, mas não quer olhar para resolver. Tratar E aí- a terapia até como preventiva e uma manutenção, né? Uma Não é só pra depois que manutenção. o negócio, a merda já foi feita, né? Exatamente. E Fabrícia, conta pra gente aí. Pegar Vida de minha metade. consultório. Vida de consultório, em que tenha. Conta pra gente essa vida de consultório, um BO assim, mais recorrente, que serve pra nós aqui também ajustarmos nossa vida. Vida de consultório. Bom, para mim, a vida de consultório, em primeiro lugar, transformou a minha vida. Porque ouvir é um aprendizado gigantesco, né? Quando a gente se abre para ouvir, Eu também. Eu também. né? O ouvir, ele é gigantesco. E assim, o enriquecedor do consultório é... Murilo quer uma coxinha lá. O enriquecedor do consultório é exatamente ver as pessoas como elas são. A gente conhece as pessoas na rua, né? E nós vemos os papéis que as pessoas representam e não as pessoas. Então a gente vê a mãe, a gente vê o chefe, a gente vê o marido, a gente vê o motorista de ônibus, a gente vê a profissão da pessoa, a gente vê a cor, a cara, a roupa, o status, mas a gente não enxerga a pessoa. O consultório me fez enxergar a pessoa. Então, independente da capa, as pessoas têm basicamente as mesmas dores. Basicamente as mesmas dores. Diferencia a capa. Mas as dores, elas são muito básicas, que são as mais básicas possíveis. A dor de amor. A dor do medo. Segurança, né? Da segurança. A falta de coragem. A dor da traição. A dor da família. As dores são as mesmas. Então mudam-se as capas e todos têm a mesma dor. Então isso para mim é a maior riqueza. Então quando chega uma pessoa e começa a falar de uma dor, assim, eu sinto um profundo respeito por ter a oportunidade de conseguir ser um instrumento, porque nós não curamos ninguém, né? A pessoa se cura, mas nós somos instrumentos, porque eu me vejo como capaz de entregar para a pessoa uma ferramenta na qual ela vai se curar. Porque eu não quero ninguém dependendo de mim para ficar bem. Eu quero que você receba a ferramenta, construa dentro de você um pilar onde você consiga se sustentar de pé e se manter de pé para viver a sua vida, porque este não será nem o primeiro e nem o último BO que irá acontecer. Então eu entrego, primeira coisa que eu faço em consultório, acolher. Porque eu acho que não tem nada pior na vida de um ser humano do que você estar no auge da sua dor e alguém falar assim pra você: mas você não sabia?
Mas como que você não sabe isso? já Mas fez logo tanto curso? você... É. Isso aconteceu muito comigo e foi de uma grande riqueza, porque assim que eu montei o Zen na prática, eu perdi o direito de sofrer. Pode, mas As é pessoas me desumanizaram. Então, quando eu ia falar de um sofrimento, mas você não é a Zen na prática? Eu falava, gente, eu ensino uma matéria, mas eu sou humana. Então, isso para mim foi de uma riqueza enorme. Então, quando uma pessoa hoje, dentro de consultório, fora de consultório, começa a falar da dor dela, eu me calo. Porque uma pessoa jamais será capaz de entender a dor de quem está passando. O máximo que eu posso sentir é empatia e ouvir. Então, isso dentro do consultório, no primeiro momento, eu acolho. Fale-me da sua dor. Porque é real. Porque a pessoa precisa E falar às da vezes dor ela dela. só quer contar, né? É real. Que não seja mais um BO dentro de casa, mais um BO pro Acolho. marido, mais um BO para os pais, Isso. pros filhos, né? E depois dessa primeira fase, aí sim, vamos trabalhar ferramentas para sair desse lugar? Vamos. Então pronto, então eu te apresento a meditação, eu te apresento a constelação, eu te apresento uma pranoterapia, bora cortar o elo com esse povo aí, né? Deixa esse povo para lá. Vamos estudar os 7 corpos? Vamos ver de que você é constituída? Vamos entender de onde está vindo sua dor? E aí acontece o crescimento da pessoa. Aí acontece a transformação e a magia. Todo esse atendimento também, você acaba se curando também. Total, é muito incrível, porque assim que eu acabo de passar na minha vida um processo, tem 4, 5 clientes daquele processo que eu acabei de curar em mim. É muito incrível. E É a aí ressonância, né? é a ressonância. Aí a pessoa vem, começa a falar de algo, eu falo, nossa gente, que coisa, né? Aí a gente segurou também, senão a chinela do seu rebola vem lá de onde ele tá. Né? Não pode falar eu também. Mas é isso. Então eu considero hoje uma grande honra ter o privilégio de poder ter o merecimento de ouvir as pessoas, porque é de uma riqueza fora do comum. Podcast, né? O nosso Coxinha Cast é justamente para mostrar para as pessoas que a gente somos humanos. Somos Né? humanas. Nós sentimos dores, nós surtamos de vez em quando, a gente briga, a gente sente raiva, a gente se revolta com as coisas, a gente medita também, mas é justamente sobre isso, né? É uma montanha-russa 24 horas. Exato. Eu ouvi uma comparação esses dias que é como se a vida fosse uma reunião do AA dentro de um bar. Eu É vi assim, isso. né? A vida não para que a Não gente para. resolva. E a gente Não. ainda Boa precisa, essa. né? A gente ainda precisa entender que nós estamos falando de uma esfera física, né? Uma esfera mental, os pensamentozinhos, emocional e espiritual. Então, que as técnicas, que a gente precisa buscar aquilo que pelo menos integre um pouco de cada um, né? Às vezes, eu quebrei a perna. Gente, não vai adiantar ficar fazendo reiki ali numa fratura exposta. Talvez não na hora, depois tudo bem. Tem que Mas ir você pro vai ter que ir pro médico hospital, você tem que ir pro médico. e tem que pôr gesso. Sim, exatamente. Então, você precisa olhar todas essas esferas. Isso aí. E é uma busca profunda, constante, cada vez um passinho mais. E entender a peculiaridade, a fragilidade de cada um. Sim. Que tá cada um no seu tempo. Esses dias mesmo, eu tô dando um suporte para um amigo. E aí, tivemos uma conversa terapêutica muito profunda. E ele chegou e falou para mim, o que você me falou foi muito. Eu não tô dando conta de processar. Porque para mim que algo, né, como não era em consultório, eu não estava totalmente ali presente. Então também é uma percepção minha. E é mais que, né, que às só vezes é a natural para prática. você, né? Sim, é Mas não mais para que a o prática, outro. é esse olhar terapêutico. Depois que a gente já passou por essa jornada, então a gente precisa estar um pouco mais atento. Claro que você vai ficar aí parando sua vida, atender todo mundo o tempo todo, né? Ainda mais amigo que quer no 0800, né, gente? Vamos Adoro. valorizar os terapeutas. Terapeutas pagam cursos, Adoro. terapeutas comem, terapeutas pagam boletos. Do que vivem. Terapeutas querem viajar, descansar. Dormir. Vamos pagar os terapeutas? Pra Austrália. A Fá fala uma coisa real. Ela não atende amigos. Verdade. Não. Assim, atendo na prana, né? Na Não, prana. mas assim, Mas sentar lá e falar, não. Não.
Não constelo amigos. não. né? Eu acho É. isso muito legal, porque, por exemplo, eu e a Fá. Nós somos irmãs, né? Mas a Fá é a irmã boazinha, eu sou a irmã má. Não má de Não, mal, agora eu sou também. Mas eu não sou má. É que eu. Fala a assim, verdade. É que o Nua e cérebro crua. é muito perto da minha boca. Aí o filtro, às vezes, tá rasgado. Às vezes não deu tempo de trocar, entendeu? Aí eu e a A Fá, tramela gente tá aberta, a é. tramela. a gente tem uma liberdade muito grande. Temos mesmo. Ai, às vezes eu sei que eu posso dar conta, mas ok. Aí depois eu vou lá, peço perdão, peço desculpa, fica tudo Verdade. maravilhoso. A gente já E eu se pegou aceito, assim e eu 30 aceito. vezes. Porque no fundo era uma coisa, sabe quando às vezes você quer entrar dentro da pessoa? E resolver por ela. Exato, mas não. Mas é o É que é uma processo, eu acho que é relação o de tempo e o amizade e processo. irmandade. Exato. né? Não é um consultório. Mas eu acho isso legal, porque eu já chorei várias vezes as pitangas pra Fá. E a Fá falou: ó, agora eu não sou sua amiga, agora eu vou falar como terapeuta. É assim, assim, assado. Aí eu. Soco no estômago. E eu pra Nai também. E aí. Não, muito mais a Fá pra mim do que eu pra ela, assim, de verdade. Mas aí eu. Sabe quando você dá aquela pensada assim, que você fala, é isso. No nosso almoço de final de ano. Você me falou um negócio que fez muito sentido. Ai, meu Deus, o que eu falei? Sobre um TTT que eu tive um trem da família. Tá. Não foi com Pula. alecrim dourado, foi com um pedacinho da tá. família alheia, Certo. entendeu? E aí a Fá virou pra mim e falou, na mesa, a gente já almoçando. Você tava em algum lugar do mundo que não pegava internet. Eu tava em Orion. Eu fiquei com o panetone da minha pra entregar Você depois. comeu. É. Eu não fui. A senhora também deu Ela brisa, não foi. né? Não foi, mas ok. E aí a Fá falou, é assim, come. Aquela delicadeza da Fá. Você já fez muito, nega. Deixa ela. É o dar e receber. Ah, verdade, tava desequilibrado o dar e o receber. Continua, mas tudo bem. Mas eu tô Continua. quieta na minha. O problema ficou pra lá, como diz o outro, entendeu? Ah, lembrei. Tá tudo bem. Mas precisou de alguém falar, porque eu tava puta com a situação. Eu tava, né? Mas o legal da gente, né, das coxinhas, é isso, da gente falar e a gente saber ouvir. Às vezes a gente fica puto na hora, mas depois a gente processa e fala, não, ela tinha razão, vem cá. Desculpa aí. Até porque o sentimento que tá entre nós é de união, irmandade, amizade e amor, né? E respeito. Sim, né? respeito, A gente se né? respeita A gente muito. sempre foi. Vou A falar gente um- brinca, fala verdades, mas existe A lealdade. Uma Até entre lealdade, nós, quantas vezes é. a gente sabe o problema do outro, a gente quer, mas mesmo assim, cada Deixa uma cada tem um- o seu é tempo verdade, de é processar verdade. e a gente respeita também isso, Sim. né? Vou falar uma palavra difícil para me aparecer. É. Duas. Né? Estabelecemos uma relação totênica. Lá vem ela. Agora, Google. O que é totênica? É olhar o outro como um totem, né? Aquele um Qual totem. planeta essa fala, querida? Ai, Do Orion. aprendi uma das minhas viagens astrais para Orion. Olha lá, tô falando. Viagem astral para Amei. Qual é o Amiga, Ombinus O que que pega? seria olhar para a pessoa como um totem? Qual é o Ombinus que pega pra ir? Eu queria pegar um. Esse é fácil, é durante o sono. No próximo episódio nós vamos detalhar essas viagens Essas astrais. viagens. Eu quero uma passagem, por favor. O que é olhar para a pessoa como um totem? É como você ter a imagem do outro, né, gente? Coitado, e só olha terapeutas. coitado. Então, assim, ó, como nós somos todas amigas e também todas temos formações terapêuticas, é saber, na hora de estar no lugar de terapeuta, é eu conseguir olhar para aquela pessoa como terapeuta. Então, né, até nisso, muitas vezes, a família, o amigo, né, amigos, para mim, é um pouco diferente. Eu atendo muito amigos com o baralho cigano. Mas aí é até uma escolha minha de, olha, a primeira coisa que eu alinho com a pessoa, alguém só vai saber que eu te atendi se você contar. E a partir dali a gente gera esse elo. Então ela me olha a partir. Opa, agora não é a Milena minha amiga. Agora é a Milena terapeuta, é a Milena cartomante. Né, que eu já aprendi aí, né? A gente pode se apropriar disso. Cardomante. Então você estabelece essa relação. E aí sim, porque senão vai estar no. E como você também vai aprender a perceber se o outro não está pronto para te enxergar como terapeuta.
E aí, você se recolhe, tá cada um no seu tempo, Pega cada um o no seu nível, banquinho. e saia de manchinho. É bem por aí. Quando vocês falaram de querer que o outro mude, né? Assim que eu terminei as formações que eu comecei a atender, eu sentia essa necessidade de tirar o outro dali. Que já vi que não é por aí, né? A gente vai aprendendo. Consultório é uma grande escola, né? É. Então, eu entrego aquilo que a pessoa quer receber, o que ela está pronta. Por mais que eu veja que ainda há uma longa jornada, se a pessoa não está pronta para receber aquilo ali, você despejar um monte de coisa em cima dela, não ajuda a plantinha, afoga a planta, Só vai bem piorar. isso. né? É igual quando a Afoga gente planta. termina uma formação de coach, né? A gente quer mudar o planeta. Você encharca a raiz, apodrece, afoga, a planta Qualquer morre. coisa, né, que a gente vai fazer. Sai de um curso enlouquecida, A né? gente sai, mexe bastante. Aí Até passa porque uma semana. Tem um tempo para processar aquilo ali, né? Para processar. E tem um tempo para pôr em prática aquilo ali. Por exemplo, eu vejo muito, atendo muitas pessoas em relações tóxicas. É óbvio que a relação acabou. Mas assim, você falar e a pessoa Oi? no dia falar assim, eu vou sair, me Mudei, Não, né? não. Minha vida já se Não. transformou. É uma Faz tempo. longa jornada. jornada. É uma longa jornada. E talvez não saia. Nessa vida. E está tudo bem. Eu tenho 2 Porque casos em casa. está Casa assim, tudo família bem. que eu falo disso. Porque Relações é tóxicas. o aprendizado desta pessoa. E a gente É. precisa respeitar os processos das pessoas e não querer que as coisas sejam Mudam. do jeito que eu idealizo que E tem que ser. tudo, a gente tem ganho secundário, né? Até nesse caso específico de uma relação tóxica, no fundo, por que a pessoa fica? No fundo, ela ainda tem um ganho secundário Tem ali um dentro ganho. que faz com que ela permaneça dentro da realidade dela, da cabeça dela. Porque ela entende que é bom Ainda pra é ela. bom para ela continuar, né? Claro que a gente não vai adentrar, né, nesse contexto de uma agressividade, de não. uma agressão, né? Violência Mas- física. Né? Mas Isso que aí, sim. continuam. Mas- Sim, até sim, nesses é, casos. continua, né? Sim, Nesse caso, continuam. da gente olhar. Então, É. nessa visão terapêutica mesmo, sempre se tem um ganho secundário. E aí, cada um tem que compreender. Então, até, né, a gente fala do triângulo dramático, né? Que ocupa o lugar a vítima, o agressor e o salvador. Então, a gente tá sempre triangulando, tá ocupando um desses 3 lugares. Então, se eu sou a vítima, eu acabo atraindo um agressor e também um salvador. Se eu sou o agressor, eu atraio, né, os outros 2. E até que um dia a gente comece a avançar nesse processo de cura e saia dessa triangulação aí para ter uma vida mais leve, mais fluida. E aí sempre entendendo que é jornada, né? Não é partida, não é chegada. É o caminho. E cada hora a gente dá um passo a mais, a gente se fortalece. E o que a Fabrícia trouxe de precisamos aprender a construir os nossos pilares. Eu sempre pergunto o que a pessoa quer. Primeiro processo, enxergue aonde você está. Agora, o que você quer? Você quer continuar aí? E muitas pessoas respondem para mim: quero. É honesto. Primeira coisa, eu apresento. Você está aqui. O que você quer? Eu quero continuar aqui. Eu quero que essa relação dê certo assim. Eu quero isso. A vontade da pessoa é soberana. Porque é a lei, livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que quer. Se a Exato. vontade dela é estar ali, então Tá tudo certo. ela quer Ela ficar ali. quer. É o Então aí lugar- eu pergunto, então né? como eu posso te ajudar você querendo ficar aqui? Eu quero que você me ajude nisso aqui. Eu quero entender. Então tá bom. Vamos lá. Vamos. Então é instrumento e não a minha vontade. Porque eu acho que sei aquilo que é melhor. É E, bem por aí. gente, e como que é a vida de vocês aí, depois de intensificar esse processo como cliente de terapias, formação das terapias? O que ajustou, o que mudou, o que vocês percebem? Melhorou, piorou? Oi? Eu não entendi. Oi? Pode ir embora? Acabou? Eu não quero mais brincar disso.
Não, legal, porque eu nesse último ano, vamos falar assim, eu venho no fio da navalha, assim, dos meus sentimentos, sabe? Eu casei, foram, né? E aquela rapariga ali não foi. Não foi ela viajando. As raparigas do lado de lá, só as raparigas do lado de cá. Exato, a lá tem etiqueta. Ah lá! Foi, deu B.O. lá. Deu B.O., né? Pá, lá, não sei. Forte. E aí, 15 dias antes do meu casamento, eu perco meu tio, né? Sim. E aí foi aquele auê, né? Minha avó, aquela coisa toda. 2 dias antes do casamento, minha madrinha veio, passou mal, tomou 5 litros d'água, corri com a véia pro hospital, e aquele rolo, confusão. E minha mãe falou, se morrer, eu vou botar no caixão e vou mandar, mas você vai casar agora, você vai agora. Né? E aí, perdi meu tio, aí final de ano, tá aquela coisa toda, e depois na tentativa de engravidar, e não consegue daqui, não consegue dali e tal, engravidei, perdi. E aí veio o aniversário da minha avó, e veio uma viagem, veio o final do ano, e eu fui engolindo todos os sentimentos. Até que Explodiu. cheguei Explode. e explodi. Eu não sabia para onde eu ia. Ah, cachumba, né? Mas isso tudo foi um reflexo. Por quê? então, Porque eu não falava. Botar pra fora, Exato, eu não cachumba falava. tem a Eu ia, cachumba. aí a minha mãe, ai, você só vive doente, né? Meu padrasto, ai, você só vive doente. O Cadu, coitado, não sabia o que fazia dentro de casa. Ficava que nem galinha do pé queimado, né? Ali pra cá, posso te ajudar? Como eu faço? Não sei o quê. Sendo que nem eu sabia como eu ia me ajudar. Aí a bonita vira pra mim e fala, não sei. Não eu. Qual bonita? Só uma... Né? Na loja. Na Lúcia. Ana Lócia. Ana Lúcia. Vira e fala, mas você não é terapeuta? Nossa! Ah, pronto. Aí, A hora que ela falou isso, eu falei, ai, não pode Nunca responder, digam isso né? para uma pessoa. Ela é minha mãe. Dica, a dica. É. E aí Eu eu tenho que falei, falar, mãe, é pra você que eu tô pedindo ajuda, né? exatamente, eu falei, uma hora mãe, mas né? Antes de ser, eu Sou sou terapeuta, eu sou não a Deus. Nayara. Né? Eu tenho sentimentos, eu É. tenho um monte de coisa. E a Fabrícia, mais Que uma eu fiz? vez, a Fá, marcou uma consulta pra mim e falou, se Marquei. você não for, Eu vou aí te te buscar. E 6 da manhã eu tava ligando pro Aham. celular dela. Já acordou? E ela mandou mensagem pro Cadu. A Nayara já foi? A Nayara acordou? A Nayara foi de verdade? Porque eu cheguei E eu nesse ainda ponto. mandei mensagem pra terapeuta. Mandou mensagem Quando ela pra- chegar na porta aí, você Você faz me o favor de avisa. me avisar. É. Não, eu Então vou lá a buscar ela. Fá Na me cinta. salvou Foi na cinta, mas de um processo que eu estava mesmo sendo terapeuta. Eu não saía da dor. Porque ninguém respeitou o meu momento. E eu engoli. Por quê? Porque a Nayara não pode ter sentimentos. É, terapeuta não. Porque terapeuta a Nayara sempre É a foi, forte. sempre foi a que resolve os Resolve os problemas, que pepinos. corre atrás, que dá jeito em 30 coisas no dia, e a terapeuta. Mas e as minhas dores? Ninguém olhou. Mas é aquela história, né? Quando você é forte, você, tipo assim, o pessoal fala, não, ela aguenta. Exato, ela, né? é. Ela aguenta, Conta. ela dá E conta. aí, eu mesmo sendo terapeuta, eu juro, eu tentava fazer as coisas, mas parece que o trem não ia. E aí, foi a Fá, mais uma vez, que me salvou. E a gente Resgatou. desaba, Eu né? já Chega uma hora falei que que desaba, não dá pra ser forte. o a tempo cegonha... Eu e Nayara, a cegonha tava com 2 Aí ela deu fraldinhas. a bombeada. Nayara caiu numa casa, eu caí na outra. Mas era pra nós cair na mesma casa, mas não caímos. Só que a gente se encontrou. É isso. A gente ri, fala tudo isso, mas é de olhar para essa construção, né? Porque mudar dói e permanecer do jeito que está também dói. Dói. Né? Resistir à mudança Eu acho que também é dói. pior até, É, gente. Então a gente né? precisa se render aos processos terapêuticos, porque Sim. são processos de cura. Que linda essa frase. Se render aos processos terapêuticos. Precisamos nos render aos processos terapêuticos, porque essa resistência ela é tão dolorosa. E aí conciliar o processo terapêutico com também a fé.
Exato. Essa busca É. de saber que existe algo melhor, em confiar nesse invisível. Posso- Aquilo que Porque a nós gente não... somos seres espirituais, de novo, né? A gente Exato, volta então a no gente precisa mesmo... confiar É. nesse invisível. E assim, eu falo que algo que me ajudou muito e que transformou para mim foi um aprendizado também em um desses processos terapêuticos, uma professora, ela falava assim, dentro dos seus pedidos, peça para que você seja conduzido a lugares, pessoas e situações que vão contribuir para aquilo que você quer. Maravilhoso. E aí apareceram sempre os amigos, né? Vocês sempre muito presentes. A gente tem esse A suporte. gente roda, roda, roda e cai no E mesmo... cai e nas volta. coxinhas, né? Então, assim, a gente. É um Adoro. curso, é uma viagem, às vezes é uma conversa dentro do elevador. É algo assim que você vai vendo, você vai pra olhar, só que você também tem que estar um pouco mais presente e receptivo para receber todos esses sinais do universo, para perceber todo esse processo de cura, toda essa magia acontecendo. Então, é isso, a gente precisa se render ao processo terapêutico, se render ao processo de cura. Nós resistimos à cura. Sim. Sim. Mesmo sendo terapeutas. Terapeutas. Lembrando Sim, isso, somos né? humanas, É. né? Mas quando você falou de fé, me veio muito assim uma experiência que eu tive. Terapeuta, né? A Ellen mãe, empresária, esposa, filha. Então, assim, vivendo todas as dores também, porque a pessoa forte, ela leva porrada, então, enfim. E todo esse processo que eu passei eu já até falei, eu acho que no primeiro episódio, né? O dia que eu coloquei Deus realmente, né, na minha fé, que eu falei, a partir de hoje é o Senhor que tem o comando da minha vida, gente, vocês não têm noção. Fruiu. Eu fico até emocionada de falar, foi uma coisa assim transformadora, sabe? Assim, as coisas começaram a acontecer e eu falava assim, a partir de hoje não sou eu que vou fechar contrato, a partir de hoje não sou eu que vou negociar com o fornecedor, com o prestador de serviço, não, é o Senhor. Gente, parece que foi Abriu E- portas. sabe, Abriu as portas. as fluíram. coisas fluíram, começaram, sabe, a aparecer coisas, começaram profissionais até para ajudar, né, prestador de serviço que estava coerente com o que a gente estava trabalhando. Enfim, foi uma experiência para mim muito válida, foi maravilhoso. Legal. E nesse mundo mágico, né, de poder falar de terapias, de cura, estarmos aqui reunidas hoje, para que tudo isso acontecesse, temos nossos patrocinadores. A gente fez uma música na hora que entra os patrocinadores. Temos nossos Quem são nossos patrocinadores? Nós mesmas. Adoramos nós mesmos. Organizações Coxinha. Top! Então nós vamos falar de quem? Bom, posso começar Vai, então? comece. Então quero fazer um agradecimento especial à Lenissa, empresária, mãe. Empresária porque temos então Filipe Massas e Esther Radassa Acessórios. Uau. É daí Todas que vem o nosso trajadas ganho-pão. Gente, eu sempre trago as minhas modelos, claro, com vocês. Né, Coxinhas Lovers, nossas modelos maravilhosas, Trajadas de todas Esther estão de Radassa. Esther Radassa. Também estou hoje de Esther Radassa. Então, se vocês querem ficar lindas, maravilhosas todos os dias, contrate, né? Nos chame para a gente levar as nossas peças maravilhosas para vocês, mulheres Sim. coxinhas. Então, isso. Massa. A Mas eu não massa, vou- uau! O O pacote- próximo encontro, então, a gente pode fazer uma massinha do Filipe aqui também. Né? Eu peço, a gente faz e chega aqui Finger um finger food de Adoro. massas gourmet, que Adoro. tal? Maravilhoso. Show de bola. Adoro. Inclusive, o Filipe hoje está fazendo eventos corporativos, aniversários, casamentos. Uau, bom O que vocês saber. quiserem, com massas, com pizzas gourmet. Está assim, espetáculo, porque a gente não para, a gente gosta de inovar o tempo todo. Amém. E é isso, gente. Bem, então agora minha vez. A Ellen, conhecida também pelas coxinhas como a Bonita, né? Tem a pousada IPs, localizada em Chapada dos Guimarães, uma pousada maravilhosa, com uma vista deslumbrante do Vale da Bocaina e do místico nome. Fecho do Morro.
Então, você que está procurando um lugar para fazer seu evento, seu casamento, sua confraternização, seu retiro, sua imersão, Pousada e Peso em Chapada dos Guimarães. Mato Grosso, Mato Brasil. Não é. Yes. Vamos lá, gente. Eu sou a Nayara, né? A Nay de todas, ou para alguns, nega. E eu sou empresária. E nas minhas horas de desfrute, eu sou cozinheira. Eu faço meus artesanatos e isso é o que me preenche a minha alma. Ah, e tem um detalhe. Nós temos um patrocinador que eu não coloquei. Eu não mandei a logo. Lindo, não me mate. Que é Open House, que é do Cadu, meu esposo. Ele também tá ajudando a gente nessa aventura do podcast. E ele tem uma empresa que é a Open, de consultoria e marketing para alavancar a sua empresa. Então, qualquer coisa... Mas depois a logo vai estar lindo, eu juro. Juro, coração. Não me mate. Puxa a orelha dela, Cadu. Puxa a orelha dela. Ele falou, cadê a logo? Eu falei, não tenho, querida. Já mandou, já levei, mas tá tudo sob controle. Peraí, vamos dar um jeito agora. Não, eu já aparecer. mandei nos coxinhos. Vai, já, vai. a logo dele Estará já. presente aqui. Ah, ele falou que quer vir ser Aqui, ó. entrevistado. Dá pra... Aqui, ó. Olha lá, ó. Open Open House. House. Cadu, você entrou no episódio, tá aqui. Ele falou que quer ser entrevistado, tá, gente? Daremos jeito, daremos Vamos. jeito. Meu paquitão. Bom, sou Milena Araújo, terapeuta da alma, né? E trago seu amor próprio de volta. Uau, não é o Estamos aqui seu nesse- amor em 3 dias, hein, Não, galera? não trazemos seu amor em 3 dias, mas trazemos seu amor próprio de volta. E dentro desse contexto aí de muita magia, né? Também sou empresária da magia. E a gente olha para tudo isso com respeito, com carinho, como uma profissão de realmente fazer essa entrega e apoiar as pessoas. Quero também trazer aqui o nosso patrocinador oficial que acreditou nesse podcast, Capital Consultoria e Treinamento, e que tem 2 projetos muito fantásticos. Gente, acho que a gente falou muito de terapia, né? Dá um quentinho no coração. Mas outra coisa que dá um quentinho no coração é comida, né? Sim. Eu acho que comida traz memórias afetivas. Olha lá, coxinha. Por né? isso que chama Acalma o coração, coxinha. tanto que a gente traz comida para o nosso podcast. E falando Nós em somos uma comida, coxinha, né? um dos projetos, né, se chama Desafio das Merendeiras, que é um projeto de valorização das manipuladoras de alimentos. E vai acontecer aqui em Cuiabá, no final de maio, uma competição, né, que é a nível estadual, em que as merendeiras vão manipular pratos vindos com produtos da agricultura familiar. É uma forma de valorizar essas profissionais, como também os produtos vindos da agricultura familiar. Para conhecer o projeto, acesse www.desafiodasmerendeiras.com.br. E o outro projeto que se chama Recicla Verdinho, que é de orientar os alunos, né, a pegarem recicláveis que são descartados incorretamente, trocarem por uma moeda que foi criada chamada Verdinho, e ele usa essa moeda para comprar produtos da agricultura familiar na feira. Então muda o cenário das famílias também. Para conhecer o projeto, www.reciclaverdinho.com.br. Gente, vamos com patrocinadores de peso. Valeu, Capital. Valeu Muito mesmo, obrigada. lindo projeto. Eu sou Fabrícia, Fafá. eu sou mentora de Maravizens. Eu tenho um curso online chamado Zen na Prática, uma comunidade com mulheres maravilhosas que estudam autoconhecimento. Zen na Prática já existe há 4 anos, é focado em mulheres que já passaram pela vida, trabalho, família, casamento, relações e de repente buscam um sentido maior para a vida. E ali dentro do Zen na Prática eu ensino os mistérios, eu ensino como se olhar para si mesma, como buscar dentro de você seu propósito, ensino meditação também. Fora isso, o online, né, que acontece, está indo aí a todo vapor. Sou terapeuta, consultório, pranaterapeuta, consteladora familiar e apesar do nome artístico, Rebola, tenho 0 talento para dançar o tchan. Então,
O meu talento é exatamente esse, ajudar pessoas, né? Olhar as pessoas e com profundidade bem, nas viu, questões porque da a alma. Já me socorreu algumas. Várias vezes. Eu também, eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Nós também. Já ia tomar a traulitrada, já ia... Você já ia ficar com a canjica calada, velho. Bem aqui na cara. Já. Então é Pra isso. gente ir fechando assim nesse nível maravilhoso, profundo, curativo desse podcast, vocês teriam assim alguma frase, uma menção rápida de algo que pode ajudar nossos ouvintes nesse processo de cura, nesse processo de Eu também. sermos pessoas melhores? Vocês têm aí alguma frase pra gente deixar, pra gente caminhando aqui pro nosso final? Sua frase. Caminhando e cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Contemplação lá. Se renda ao Isso, processo se terapêutico. renda. Renda-se ao perfeito, processo essa terapêutico. mesmo. Eu acho que é a frase de hoje. É, a frase de hoje. Renda-se ao processo terapêutico. É isso. Fechou com chave de ouro. Milena Araújo. Então, somos nós. A cartomante do amor. Os Álvaros somos nós. Porque a gente tem problema nenhum em sermos cartomantes. Ai, você não pode, você tem que falar que você é taróloga, mas eu não leio tarô. Eu já aprendi até. Leia a Mi, sua porque esse alma. baralho tá aqui, você vai ler? Ai, já que a gente falou de baralho assim, se a gente tiver um minuto, a gente Estamos pode... no prazo ou estouramos o prazo? Estamos no prazo? Então, Estamos no leitura Tem rápida, 3 podemos? minutos, Milena. tempo. A capivara é a Vamos primeira. Então nós vamos fazer naquele formato assim. A de que capivara. vocês... Vou pedir para cada um de vocês se conectar com aquele tema que você precisa de uma resposta. Peraí. Nós não sabemos qual é esse tema, não sabemos quais são os seus belos internos, Presta antena aí, Fá. mas nós vamos Aqui, ó. pedir para tirei que... minhas antenas. Então vamos lá. A Meu Ramona. grampo no cabelo. A Ramona. Então, se conecte Com com esse tema. tema com que você está buscando uma resposta. Ok. Como é que é? Fecha Vai os ser uma carta Respira, pra cada? respira. Menina, Nos nossos podcasts. Pronto, nos nossos respira, podcasts. respira, Achei que era inspira, pra falar, respira. eu só tava preparada aqui pra Gente, que carta bonita em mim. Respira, respira. Dourada a lateral dela. Olha o Respira. retrato, olha meu povo. Lindas as cartas. Então você que está aí femininas. nos ouvindo, Cartas inspira, douradas respira. de luz. Pensa no tema em que você está buscando uma resposta. Eu ia falar pra você tirar uma carta específica pra mim, mas eu fiquei com medo. Melhor não. Um bafão desse. Ó, vigiai. Em rede nacional. Tá. Jesus já cansou de Fabrícia na igreja já. Então Você pense, de novo. vamos lá, nossos coach lovers, pense aí no assim, ó. tema em que você está buscando uma resposta, um aconselhamento. Pensei. E aí, pensado, eu vou tirar 2 mensagens. Agora você vai escolher se você quer se conectar com a mensagem número 1 ou a mensagem número 2. Tá. Para você que decidiu se conectar com o número, para você que decidiu se conectar com o número 1, a mensagem que vem para você é: dentro das escolhas que você precisa tomar, enxergue para esse processo como portas abertas. Muitas vezes você está colocando dificuldade, você está atrapalhando o seu processo. Você fica reclamando como se as portas estivessem sempre fechadas, que não dá certo, que não vai, que é demorado, que ninguém te ajuda. Então, assim, comece a olhar mais para as portas que estão se abrindo na sua frente e você não está querendo enxergar. Valorize a sua jornada, olha para o sol que está ali te iluminando, te trazendo força, para as pessoas que estão no seu entorno, ao invés de se colocar nesse lugar de dificuldade que ninguém te ajuda. Gente, peraí. Ok? Detalhe. A Milena é boa mesmo, porque ela falou tudo isso, mas eu quero que vocês saibam que a carta que ela tirou tinha uma galinha, 2 galinhas, a outra carta tinha um escada, Cachorro. e a outra carta tinha um cachorro. Eu não Segurando sei a corda. da onde saiu toda essa fala belíssima, Gente, olhando para 2 galinhas, Tá aqui. 2 galinhas. as cartas conversam comigo, gente. Eu Tá não aqui, sei. a galinha, É um negócio assim, o trem só vai. Não, cegonha, não é galinha. Aí a nós, cegonha separada na maternidade. Eu falo, gente, será que Vamos tá lá. escrito na carta E isso? para você que se conectou com o número 2,
A mensagem para você é... Além, muito bicho. Vamos lá, alinhando. Anjos e nadantes. Para você que se conectou com o número 2, cuidado para não querer abraçar o mundo todo de uma vez só, senão você se coloca num lugar de que a cruz está pesada demais. E aí você quer fazer tudo o tempo todo e você está sem direcionamento. Então, para você que se conectou com o número 2, eu diria, confie mais que os tempos difíceis estão passando, né? Confie na fluidez, confie nesse processo de liberação emocional, da gestão emocional, né? Com menos desconfiança para si mesmo. A minha percepção é que você desconfia tanto de si e você também, né, complica aí o seu processo. Então, olhe com mais fluidez para esse processo de mudança e confie que bons tempos estão chegando. Só que muita atenção aos seus pensamentos. Porque se você ficar oscilando o tempo todo, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo, o universo não sabe como vai te ajudar. Então, confie mais que os bons tempos estão chegando, que boas novas estão vindo, que tempos de prosperidade se aproximam de você. Onde estava escrito tudo isso? É, porque tem um peixe. A carta é, gente, um peixe, Peixes uma coruja. é a cruz e a carta dos pássaros, né? Ou das corujas. E ela É disse que cada tudo isso. carta tem sua representatividade. Aí a gente junta tudo isso, deixa as imagens conversarem com a gente, confia e vai que dá certo. É, deu Muito bem bem, certo Milena, mesmo. arrasou. Já sai daqui com a Arrasou. entrada já. Então, Arrasou muito bem. obrigada aos nossos... Com que música terminaríamos o nosso podcast? Pode ser alto, né? best. Inglês aí. Ai, vai Pra ter gente fechar. Né, que É, a vai ser gente expulsa. só precisamos conter um pouco a cantoria, porque já Não, chamaram não, a nossa devagarinho, atenção é de... assim, é. Estamos atrapalhando a quadra inteira com a nossa empolgação. É, mas Será? delicia, A gente termina com silêncio. Será? Será? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é isso, galera. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bora, meninas. É, seguimos. Namastê! Gratitude. Gratidão. Gratitude. Gratitude, gratiluz, graticucinhas. É isso. Ah. E é.